questão 135, questão do caderno azul do Enem 2021, tem assim: o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, né? Os LEDs, e células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Gente, ligações duplas conjugadas são ligações que se alternam. Como assim, tio Alan? Você vai ter uma cadeia carbônica em que você tem uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples e assim sucessivamente em sucessivas sucessões, tá? Exemplo de presença de ligações duplas conjugadas é o anel aromático, né? Você tem ligações conjugadas aqui, que inclusive elas ficam mudando de posição, um efeito chamado de ressonância, que dá uma certa estabilidade para o anel, fazendo com que as ligações sejam intermediárias, né, tem um tamanho intermediário entre uma simples e uma dupla. Isso confere uma estabilidade que vai explicar por que os anéis aromáticos têm preferência em sofrer substituição, quando na verdade deveria sofrer uma reação de adição, que é o que acontece com substâncias que apresentam insaturações, né? Mas é um dos principais exemplos que tem ligações duplas conjugadas, tá? E aí a questão quer saber aonde é que eu vou ter um polímero que apresenta ligações duplas conjugadas na sua cadeia carbônica principal. E aí vale lembrar que um polímero, ele é uma molécula grande, é uma macromolécula formada pela união de moléculas menores, chamadas de monômeros. Quando esses monômeros se juntam, eles vão formar uma cadeia grande, bem grande mesmo. Esses polímeros podem ser formados por condensação, tá? Quando sempre que os monômeros se juntam, houver a perda de uma molécula pequena, como água, uma amônia, ou uma molécula de formol, tá? Moléculas menores, uma molécula de CO2, sempre que tem a liberação de uma molécula menor, a gente chama de polímero de condensação. Quando não, né, quando os monômeros se juntam, porque vai haver a ruptura de uma ligação pi, de uma insaturação, e essas moléculas vão se encaixando e vão se ligando, e que não há liberação de moléculas pequenas, a gente diz que são polímeros de adição, tá? E aí na cadeia carbônica principal, a questão está querendo que você encontre ligações conjugadas. Agora, vale lembrar que esses polímeros eles são representados por um parêntese, por parênteses, tá? Que vão representar ali a estrutura que vai se repetir. Então, a ideia de você ter parênteses com o N aqui, esse N é de enésimo. É para dizer que aquela estrutura que está dentro do parênteses vai ser repetido N vezes, enésimas vezes. Uma ordem que a gente não conhece. Não sei se vai ser repetido 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, não. Então, para não especificar a quantidade de repetições que eu tenho do monômero, a gente coloca esse N de enésimo. Tá bom? Então, é só para você estar ligado, perceber que a estrutura que está dentro do parênteses ele vai ser repetido várias vezes. Então, veja que o composto A, ele vai ser repetido várias vezes essa estrutura, tá? E nenhuma delas vai ter ligação dupla. Ah, Alan, mas tem ligação dupla aqui no anel aromático. Beleza, mas ele não é a cadeia carbônica principal. Tá bom? No item B eu também tenho ligação dupla. Tá? A minha molécula seria assim, ó. Ó a repetição dela, como é que ela fica, ó. Isso aqui vai ser repetido várias vezes. Veja que as ligações duplas não estão conjugadas. Né? Não estão conjugadas. E outra, essa ligação dupla não está na cadeia carbônica principal. O item E também tem aqui ligação dupla, né? Esse aqui está fora da cadeia carbônica principal. Aqui, se a gente for repetir, ó, vamos repetir aqui a estrutura. Essa molécula vai se ligar com outra, tá? Que vai ser assim. Aqui para baixo, esse aqui vai ficar para cima. Olha só. Tá? E isso vai se repetir várias vezes. Beleza? E perceba que a ligação dupla está longe da outra, não é conjugada. Né? Talvez o aluno fique em dúvida entre o item C e o item D. Tá? Mas vamos imaginar aqui, ó. Essa molécula vai ficar assim, mais ou menos. Ó.
Ela vai se repetir, ó. Veja que a ligação dupla está longe dessa, não está conjugada. O item correto para essa questão vai ser o item D. Repara só que a próxima molécula vai ser essa aqui, ó. Tá? Acabei me empolgando aqui. Ó, próxima molécula que vai se repetir é essa aqui. Beleza? O item correto vai ser o item D. Perceba as ligações duplas conjugadas. Bacana? Item D, questão fácil, considerada fácil. É uma questão que envolve polímeros, representação de polímeros, ela é considerada fácil. Bacana? E é isso, galera. Concluímos aqui o comentário das questões de Química do Enem 2021. Tá? A gente usou o caderno azul. E espero que você tenha aproveitado bastante a resolução dessas questões. Aprofunde. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Quanto mais bagagem você tiver, melhor. As questões se tornam mais fáceis. E fica aqui o meu obrigado pela sua participação. Espero que você tenha êxito nos seus estudos e que seus sonhos possam ser realizados, tá bom? Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Forte abraço!